do Senhor. Ora, havia um homem rico. Primeira coisa que ser rico não é pecado. Ele obter e ter posse de bens. O agravante aqui não é esse. Não existe nenhum agravante nas posses que ele tem. Não existe nenhum agravante nas prerrogativas que ele conquistou através do suor do seu trabalho, da sua boa administração. Então, você ser rico ou ter sucesso financeiro, isso não é pecado. O Evangelho de Cristo não faz apologia à miséria. Deus não faz apologia à miséria. Pelo contrário, o Senhor quer que você seja próspero para que através da sua prosperidade o reino dele propague. Então o seu sucesso é uma ponte para que o reino possa ser propagado. O texto diz, havia um homem rico, aleluia, que vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. Ele vivia uma vida de luxúria. A riqueza dele deu para ele linho fino, púrpura, e além de ter um traje de alto nível, ele vivia uma vida regalada, uma vida estabilizada. A riqueza dele lhe constituiu estabilidade na terra. E isso não é errado. A riqueza proporciona para que o homem possa ter uma estabilidade, uma tranquilidade, um sono mais leve, uma vida mais tranquila. A riqueza abre portas. Esse homem tinha portas abertas através da riqueza que ele adquiriu. Verso de número 19 do capítulo número 16. E o 20 diz, havia também um certo mendigo chamado Lázaro. O verso 20 já fala de outra realidade financeira. A primeira realidade, sucesso. A segunda realidade, escassez. O primeiro tem uma vida próspera, uma vida rica. E está vivendo na luxúria. Uma luxúria construída através das suas finanças. E esse não é o problema dele. Mas do outro lado nós encontramos um mendigo. E o nome desse mendigo é citado. Ele chamava Lázaro. A primeira importância aqui, a Bíblia não fala o nome do rico, mas fala o nome do mendigo. Aqui não fala qual é o nome do rico, mas faz questão de deixar registrado nessa parábola o nome do mendigo. Porque Deus não chama o homem pelos valores que ele tem, mas sim pelos princípios que ele carrega. Deus não vai chamar o homem pelas conquistas materiais que ele tem, mas sim pelo estilo de vida que ele leva. E aqui a Bíblia fala que esse mendigo chamava-se Lázaro. E havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem. A Bíblia diz que esse mendigo ele estava à porta daquele homem rico. Então toda vez que aquele homem abria a porta da sua casa, ele deparava com o mendigo na beira da porta, no lugar de acessibilidade. Da porta para fora, uma realidade. Da porta para dentro, outra realidade. Quando você olhava para a charrete daquele homem, uma realidade. Quando olhava para aquele mendigo, outra realidade. Só que Deus está olhando do céu esse cenário, esse desenho. De um lado, alguém bem-sucedido, que não é pecado. Do outro lado, alguém que está vivendo uma vida de miséria. E Deus está olhando e avaliando e colocando como exemplo através de parábola para o nosso elevo espiritual. E o texto diz, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta daquele cheio de chaga. Então Lázaro, além de ser mendigo, ele estava cheio de pereba, de chaga. As chagas abertas, as enfermidades abertas, estavam sobre aquele mendigo que estava à porta daquele homem rico. E o texto no verso 21 diz, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. A palavra do Senhor diz que aquele mendigo cheio de chagas, ele desejava alimentar-se das migalhas. Ele não queria adentrar na casa do rico e assentar-se à mesa. Ele não queria usar os talheres daquele rico. Ele não queria usar a taça. Ele não queria pisar no porcelanato ou pisar no tapete. Ele queria somente comer das migalhas, daquilo que sobrejava, daquilo que caía, daquilo que sobrava, do resto da mesa do rico. Era o desejo de Lázaro alimentar, saciar a sua fome. Lázaro, seu sistema endócrino desejava, a sua alma desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. É isso que a Bíblia está dizendo no verso de número 21 do capítulo 19 do Evangelho de Lucas. E desejava, aleluia, alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães, uma matilha, os próprios cães vinham lamber as chagas. Os cachorros ajuntavam em torno daquele mendigo chamado Lázaro e lambiam as feridas abertas. Lázaro tocava de um lado e os cachorros lambiam do outro. Lázaro tocava de um lado e os cães lambiam do outro. E aquele rico saía da sua casa abastado, vestido de púrpura, de linho finíssimo, vivendo regaladamente. E ele passava por Lázaro, via a escassez de Lázaro. E uma das coisas que me chama a atenção, ele não se comovia, ele não se quebrantava, ele não sentia nenhum quebrantamento pela miséria alheia, pela escassez alheia. Não estava impregnado na alma dele o segundo maior mandamento. E qual é o segundo maior mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não havia quebrantamento na alma daquele rico. Ele pulava Lázaro, ele conseguia conviver com o mendigo na sua porta, desejando comer das migalhas, cheio de pereba, cheio de chaga. O corpo de Lázaro estava no estado de putreficação. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. O teu corpo vai apodrecer, o meu corpo vai apodrecer, o nosso corpo vai apodrecer. Nós não temos que cultuar o nosso corpo, nós não temos que adorar o nosso corpo, nós temos que consagrar nosso corpo a Deus, mas não podemos fazer do nosso corpo um semideus. Uma das falhas da igreja de Corinto é que a igreja de Corinto, ela adorava o seu próprio corpo. O povo da antiga Grécia, da Grécia, atual Itália, da antiga Tessalônica, tinha consigo essa mitologia. Eles traziam sobre o corpo um certo culto, mas a Bíblia diz, apresentai os vossos corpos a Deus. Quando nós olhamos aqui para esse mendigo, ele está no estado de putreficação em vida. Já vou pregar. As chagas estão abertas, as feridas estão expostas, os cães estão lambendo as feridas daquele mendigo chamado Lázaro. Ele toca de um lado e o cachorro lambe do outro. Ele toca de um lado e os cães lambem do outro. O rico entra, o rico sai e ele se faz neutro. Ele não está vendo aquela realidade, ele não está vendo o que está acontecendo
acontecendo com aquele mendigo na sua porta, na sua frente. Verso de número 21, aleluia. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Verso de número 22, por favor, aleluia, 22. E aconteceu, aleluia, que morreu o mendigo, oh glória. Que o mendigo morreu, oh glória. E aconteceu que o mendigo morreu. Sabe por quê? Porque pobre morre e rico também morre. Porque negro morre e branco também morre, oh glória. Porque índio morre, oh glória. E homem livre também morre, homem branco também morre. Porque Deus, oh glória, Ele não lhe respeita o homem pela classe social que ele ocupa. O que Deus quer que você entenda é que um dia os seus olhos vão fechar. E quando os seus olhos e os meus olhos fecharem, nos restará somente as obras que foram realizadas através desse corpo. Em Hebreus diz que a todo homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo de Deus, aleluia. Depois da morte sela-se o juízo de Deus. E morreu-se o mendigo, glória, aleluia. E quando morre o mendigo, o texto diz: e foi levado pelos anjos para o seio do pai Abraão. O mendigo está na porta do rico, coberto de chaga, sendo lambido pelos cães, desejando comer das migalhas, e de uma hora para outra ele sente uma pontada no coração e tomba. E quando ele tomba, os anjos vêm e tiram a alma do mendigo. Eu imagino o mendigo olhando para trás e vendo o corpo cheio de pereba no chão. E quando ele olha para frente, ele vê uma luz. E os anjos levando a alma do mendigo. E quem sabe ele está olhando e vendo o corpo no chão e a alma subindo, glória, oh glória, aleluia. E essa alma que vai subir